Boa noite. Seja bem-vinda, Maria de Lourdes. Boa noite, querida. Vamos realizar aqui o convite, né, para as amigas queridas que precisam também participar conosco, né, deste tema tão importante, né, para as famílias atuais. Boa noite, Vanessa. Vamos encaminhar aqui os convites, que este tema hoje é importantíssimo para nós. Vanessa, já vou te fazer o convite, que aí a gente já vai papeando enquanto a gente aguarda aí um pouquinho, né? As convidadas. Vamos lá. Boa noite, Maria de Lourdes. Seja bem-vinda, querida. Envia aí o convite nesse aviãozinho aí para suas amigas. Boa noite, Ivan. Boa noite, querida. Não sei se eu tô bem aqui. Deixa eu baixar aqui o. Acho que assim fica melhor, né? Eu nunca sei. Ótima! Tá Tá de bom? saudade de você. Alegria. Que bom estar aqui, né? Nossa, olha isso! Uma honra para mim poder partilhar aqui esse momento contigo, né? Com Para mim um também. tema assim tão importante, né, para as nossas famílias. Boa noite, É, Clarissa. Aí que as legal. nossas convidadas estão chegando. Vamos encaminhar aqui o convite, né, pelo aviãozinho. Deixa eu mandar aqui pro pessoal, para ver se eles vão chegando. É importante, né, esse tema bem Muito. abrangente para as famílias atuais, né? Botei boa noite. É muito importante a gente refletir sobre como nós estamos, né? Atuando nesse papel. E cada vez mais as famílias têm vivenciado, né? Esse novo modelo familiar, né? Exato. E aí como a gente vai construir, reconstruir, né? Esse novo papel de vida das mulheres. Então Sim, eu fiquei lembrando, refletindo, e foi muito bom poder refletir sobre esse tema, né? E até fazer uma autoanálise, né, de como eu estou atuando, né? Muito bom, pois obrigada. é. Quando eu preparo todo mês, né? Eu preparo, né, os temas e assim já vou pensando nas pessoas, né, para convidar. E aí quando eu construí esse tema, eu falei, esse aqui é da Vanessa. Eu te Muito bom. imaginei, até porque você é uma das pessoas, são poucas as pessoas que eu conheço, né, que vivem esse relacionamento com enteadas, né, com enteados, e consegue de fato ter uma parceria, ter uma cumplicidade, acolher de verdade, né, Vanessa? Que isso está faltando muito nas famílias atuais, né? É, Então, eu pensei, ela tem que vir falar para gente. muito Boa bom, noite, muito bom. Márcio. Seja bem-vindo, querido. Que bom que você está aqui conosco. Cadê a Juju? Muito bom. Cadê a esposa? É, e é isso. Sônia, boa noite. Estamos recebendo aí os convidados. Vamos, enquanto estamos esperando, mais 5 minutinhos só, tá, Vanessa? Porque aí a gente, Tá né, ótimo. começa. Aí vamos encaminhando aqui, amados, os convites, né, para aquelas pessoas que vocês entendem que vão precisar também acolher nesse tema desta noite. Quanto mais convite nós enviarmos, mais pessoas serão alcançadas, né, para esse tema tão importante. Boa noite, Naquisca. Ai, que bom. O pessoal está aí chegando. Deixa eu encaminhar, deixa eu fazer meus convites aqui, Vanessa. Espera aí. Vamos lá.
Pronto. Tati, boa noite, querida. Quanto tempo? Essas lives são boas, que pelo menos a gente vê, né? As pessoas estão entrando, a gente pode Ah, dar boa noite, seja bem-vindo. verdade. Que a gente fica sem falar com as pessoas tanto tempo. E é isso, Vanessa. Então, assim, amados, para quem não me conhece, né? Sou Solange Cardão, eu sou mentora de mães, de adolescentes, e toda quarta-feira eu faço aqui esse momento da quarta acolhedora. É onde eu acolho as mamães, os papais, as pessoas que lidam de alguma forma com os adolescentes, né, Vanessa? Porque todo mundo que está inserido nesse contexto de se relacionar com um adolescente precisa, né, ser orientado, ser acolhido. E aí a gente faz esse trabalho, né? Eu tenho um grupo no WhatsApp no qual o link está aí na minha bio, é onde a gente faz partilhas muito interessantes. Semanalmente eu entrego 2 vezes por semana conteúdos importantes, e ali a gente tem partilhas sem crítica, sem julgamento, onde tem uma escuta muito saudável e ativa para você que é mamãe. Então sejam bem-vindas. E esta noite a nossa querida convidada é a Vanessa, né, que vai falar para a gente desse tema também tão importante, né, que é relação com os enteados, né, como acolhê-los de forma saudável. Então a palavra é toda sua, Van. Ah, Muito obrigada eu aí pelo agradeço. seu. Nossa, para mim é uma honra estar aqui. Eu sou assim super fã do seu trabalho. Eu acho essencial, né, esse trabalho que você faz, essa mentoria às mães, porque a gente não nasce sabendo, né? E eu sempre, quando eu posso, quando eu estou dando um curso, eu sempre falo que a gente precisa buscar ajuda com quem sabe, ô Solange? E buscar ajuda com quem sabe são essas pessoas que se dedicam, né? Que buscam por técnicas e por mestres, teorias que vão nos auxiliando nesse processo, né? E quando Verdade. você me fez esse convite, eu fiquei pensando como, assim, porque quando a gente fala que a gente é madrasta, né, nem todo mundo gosta, já torce logo o nariz, né? Assim, eu sou Exatamente. madrasta, Madrasta. né? Madrasta, né? E eu costumo dizer que eu sou boadrasta. E eu fiquei pensando, e logo me veio o entendimento de que essa construção de que a madrasta é má vem dos contos de fadas, né? Quando Exato. a gente vai lá na Cinderela, quando a gente vai na Branca de Neve, no João e Maria, a gente Isso. percebe que eles construíram esse pensamento, esse conhecimento, né? Foi sendo construído e a gente foi aderindo essa visão de que essa mulher que vem, né, fazer parte é a madrasta, ela é má. Então, Sim. quando a gente vai para a história da Branca de Neve, que a mãe dela morre e o pai dela casa, a mãe da Branca de Neve morreu no parto. Porque Sim. naquela época era muito comum as mães morrerem no parto, sabe? Logo quando foi construído o conto de fadas, as mulheres morriam no parto. Então, talvez quem, né, os criadores, foi vendo e também ouvindo que as mulheres não sabiam lidar com esse papel, né? É bem Sim. desafiador. Não é tão fácil você ser madrasta, entende? E eu penso que essa construção desse conhecimento vem dos contos de fadas. E eu me lembro que eu amava Cinderela, Branca de Neve, e eu tive, né, a experiência de ter uma madrasta, eu fui criada com meu pai, e eu lembro que eu olhava para minha madrasta como a madrasta amada Cinderela, entende? E é difícil a gente mudar esse olhar. Né, Vanessa? Era a referência que você tinha, né? Sim, sim, sim. Então eu já olhei. Então, todas as atitudes que talvez, todos os movimentos, até mesmo de me ajudar, né? Porque eu fui morar com. Ela casou com meu pai, eu tinha 7 anos. Então, eu acredito que também, quando eu vi a relação dela com meu pai, era bem desafiadora, porque imagina, ela me roubou do meu pai, né? E engraçado que eu estudando a psicanálise na faculdade, eu comecei a estudar sobre o complexo de Édipo. Eu falei, gente, eu total, sabe? Eu era alucinada pelo meu pai, então entra a minha madrasta na jogada, eu fiquei com ódio dela, sabe? E Imagino.
eu ligava a madrasta da Cinderela à minha madrasta. Então, tudo que ela fazia, eu achava que era ruim e que ela estava me maltratando. E isso foi crescendo dentro de mim, sabe? E a gente, né, eu, você, a nossa geração foi dos contos de fadas, né? A gente Exato. cresceu lendo e assistindo os filmes, né? E os contos de fada nos ajudaram ou atrapalharam, porque eu acho que para muitas, né, eles não foram tão bons, porque Exato. a gente passou a olhar para a madrasta, para a mãe, né? A gente passou a olhar para os nossos relacionamentos amorosos de uma forma muito fantasiosa, né? Sim, tudo Então, romantizado. muito romantizado, né? E que a gente tinha. Então, quando a gente casava, a gente ia viver feliz para sempre, a gente sonhava com o príncipe, né? Então, eu fiquei pensando o quanto a Cinderela, a Branca de Neve, elas me ajudaram a construir nessa visão ruim que eu tinha da minha madrasta, entende? E aí logo me vem aquele versículo que eu gosto muito, né, do apóstolo Paulo, que eu sempre falo sobre maturidade. A gente precisa ter Opa, maturidade. travou. Travou. Né? Nessa relação, a gente precisa de dois pilares, né? A espiritualidade e a maturidade, né? Então, quando a gente desenvolve a espiritualidade, a gente tem a capacidade de não julgar, de acolher, de amar, né? De entender. A gente vai desenvolvendo, né? Porque a espiritualidade ela tem esse poder de desenvolver. E a maturidade, né? Eu gosto muito da forma que a psicologia fala, que é desenvolver a plena inteligência e os processos mentais. Então, quando a gente vai desenvolvendo também essa maturidade, a gente vai ficando menos competitiva, tendo mais autoconfiança, sendo a adulta da relação, né? Porque Exato. muitas vezes a gente percebe que quando a gente não... O autoconhecimento é importante, porque quanto mais você olha para você, mais você vai perceber que o outro, ele só muitas vezes é um gatilho, né? E não é o problema, né? Então, Sim. muitas vezes, quando a gente não tem muitas coisas mal, quando a gente tem muitas coisas mal resolvidas, né? Eu não quero falar palavras que as mulheres não entendam, mas quando a gente tem as nossas dores da infância, né? Quando a gente tem os nossos traumas, porque nós temos, né? Os nossos traumas, e a gente não cuida disso, a gente passa a se infantilizar nessa relação, sabe? Porque muitas vezes a gente começa a ver a criança, o enteado, como uma ameaça, né? Como alguém que está competindo com a gente. Sim, sim, sim. E aí, lembrando da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, que ele diz: quando eu era criança, eu pensava como criança, eu agia como criança, desde que tornei homem, eliminei as coisas de criança. Então, eu acredito que quando a gente se torna adulta, a gente precisa desconstruir esse pensamento, né? Esse conhecimento da madrasta má, que vem dos contos de fada, e começar a entender que é um novo papel, né? Eu acredito que o feminismo tem muito a contribuir também com esse novo papel, né? Porque a primeira onda foi pelos direitos, foi pelo voto, foi pelo divórcio, né? E a gente nunca refletiu sobre esse novo papel que a mulher adquiriu, né? Sendo madrasta. Qual era o tipo de posicionamento, quais são as ajudas que ela precisa ter para poder atuar bem nesse papel, né? Assim como você cuida das mães, né? Como é difícil ser mãe, né? Como a gente precisa estudar, como a gente precisa aprender, né? Com as que estão mais tempo, né? Como a gente precisa olhar para a gente, né? Olhar para a história com a nossa mãe, com o nosso pai, e tudo isso vai nos construindo, né? E quando a gente olha para os contos de fada, a gente percebe que as madrastas ela tinha muita predileção pelos filhos, né? Por exemplo, na Cinderela, quando o pai da Cinderela morre,
a madrasta faz dela de gata borralheira, né? E aí, às vezes, a gente sempre mencionava, eu tô sendo a gata borralheira, né? Exato. Enfim, a gente sempre faz essas associações, porque isso foi uma construção de saber nosso, né? Só que a É, gente precisa aprender com o apóstolo Paulo de eliminar essas coisas que nos infantilizam, sabe? Que nos roubam a capacidade de amadurecer, que nos roubam tudo que a espiritualidade desenvolve dentro de nós, né? O sim. nosso ser mais sagrado, que a espiritualidade ela vai, né, desenvolvendo esse lado mais sagrado que existe em nós. E aí sim a gente consegue olhar e amar aquele que não veio do nosso ventre, a gente consegue acolhê-lo, né? Com todas as limitações, porque para criança é muito difícil, né? Só você que estuda aí adolescente, quando tem separação dos pais, né? E Sim. Eles o sofrem quanto a demais. criança sofrem muito, né? Sim. Muitos passam por luto, né? Um luto, né? A gente vai Tem passando ter por sido vários lutos. rejeitado, outros trazem a culpa, acham que é culpa deles, enfim. Aí a Sim, Clarissa sim. dizendo, muita terapia, é isso Muita mesmo. terapia, exatamente, porque por exemplo, na minha experiência aqui, né, a minha enteada, ela não tem um bom relacionamento com a mãe. Então, Sim, muitas vezes, eu sinto que ela transfere para mim, sabe, esse relacionamento. E é muito assim, eu tenho que ter muita maturidade, sabe? Estar bem espiritualizada para poder entender esse comportamento dela. Porque sim. humanamente, quando nós somos rejeitados, né? A gente pensa um monte de coisa, né? A gente pensa, a gente sente, não é? Porque nós somos seres humanos. Mas a Exato. todo momento a gente precisa. Eu gosto muito de uma ferramenta que se chama Personas, né? Que está ligado às máscaras do teatro grego e Sim, que traz a ideia dos papéis que a gente representa, né? Os papéis sociais. E quando a todo instante, eu vou lembrando desse papel que eu tenho também, né? E aí eu penso, sim. como é que eu tenho que atuar, né? O que que ela precisa que eu seja para ela, sem também excluir a mãe, porque eu acho que muitas vezes, né? Pelo menos na minha experiência, meu pai, como eu não tinha contato com a minha mãe, o meu pai sempre foi trazendo outras mães, sabe? E a gente precisa também respeitar que a criança queira a mãe dela, né? Ela pode. Eu Claro. sei que a Júlia me ama. Eu sei que ela me ama, eu sei que ela me respeita, mas ela tem a mãe dela, né? E eu preciso entender que ela tem a mãe dela, que tem a história, né? Do E casamento do respeitar, pai né, com a mãe. esse espaço. Respeitar, né? E muitas vezes, né, essa nossa infantilização, né, porque a gente vê que tem muitas mulheres que precisam amadurecer, né? Elas precisam Sim, sim fazer muita terapia, né, buscar se conhecer, para que cada vez mais ela entenda que aquela criança, aquele enteado, ele não é uma competição, porque parece que a gente vai não só na relação de madrasta e enteado, mas nas nossas relações a gente acha que o outro está competindo o tempo todo com a gente, né? Nessa sim. sensação, eu pelo menos tenho. E a gente vai achando que Igual está você, competindo com todo mundo, né, Sol? E eu mesmo. tenho falado isso quando eu tenho oportunidade, falo, gente, a gente não está competindo, né? É, A gente precisa parar com esse pensamento diabólico, porque isso para mim é diabólico, de que a gente está competindo uns com os outros. A gente não está competindo, cada um aqui, né? Precisa deixar um legado, precisa contribuir, né? Então, assim, exatamente. eu sempre reflito assim, o que eu posso contribuir com a Júlia, né? A gente, antes de eu estar aqui na live, toda quarta-feira aqui em casa, a gente tem um culto doméstico, né? E a gente tem estudado sobre as parábolas do reino. E aí a gente conversando, aí eu falei para ela, bom, você tem algum pensamento, algum sentimento? Aí ela falou assim, tenho. Aí, ruim, né? Assim, que não são tão nobres. Ela, tenho. Aí eu falei, mas então você tem que falar com a sua psicóloga. Entendeu? Então, assim, o meu papel é sempre apontar e eu também tenho esse sentimento nobre, né? Porque às vezes a gente nessas relações, a gente tem os piores sentimentos e pensamentos, né? Então, por quê? É como Porque você disse, né, Vanessa? Porque a gente também entra na relação infantilizada, né? A gente sim, sim, deixa sim. transparecer na relação também o,
o espaço, né, o lugar que, de repente, o seu marido vai substituir, colocando, digamos assim, a Júlia, né, no seu lugar. Sim, Ah, agora sim, é o momento da Júlia. Aí eu, quando que vai ser meu sim, momento? Então, assim, sim. é uma relação que, de fato, precisa ter muita sabedoria. E a É, espiritualidade direciona muito isso, né, Vanessa? muito, muito. Assim, o importante, eu acho que a gente precisa entender quais são os papéis que a gente exerce de vida, sabe? É o primeiro ponto. Porque muitas vezes também eu percebo que a gente confunde os papéis, sabe? E as atuações, entende? A gente percebe que muitas vezes na relação de mãe e filha, a gente não quer ser mãe, a gente quer ser a coleguinha, né? E aí não tem respeito, não coloca limite, né? E como é que a mãe tem que atuar, né, Sol? Isso Né? aí. Você com certeza deve ajudar as mães a entender qual é a atuação dentro do papel de ser mãe, né? E aí Certo. tem o papel de esposa, que aí muitas vezes eu vejo mulheres que vão pro jantar de casamento, aí levam os filhos todos. Não, eu acho que. Mas é marido e mulher, né? Não é No filho, momento do né? casal. Do casal, e aquele ali é o papel de esposa e marido, né? E os filhos não têm que fazer parte desse papel, dessa atuação, desse cenário, né? Vamos lembrar das personas. Assim como a madrasta e o enteado, sabe? Precisa ter ali uma atuação deles, um relacionamento deles, sabe? Respeitando também, né? Porque eu conheço muitas mulheres que têm relacionamentos maravilhosos com os seus enteados, sabe? E que consegue entender esse papel, a importância desse papel, sabe? Porque é muito difícil para o filho. Para mim foi muito difícil. Eu sempre tive muito. Tudo que ela fazia para mim, eu sempre Sim. olhava achando que ela estava me maltratando, sabe? E ela estava me roubando do meu pai. Então, coitada, minha madrasta não entendia muito, né? Hoje a gente até é amiga, a gente conversa e tal, mas por muito tempo eu tinha muita raiva dela, tinha muito ciúme dela, sabe? E Imagino, eu né? não quero Porque viver. você já tinha Eu uma não, dúvida, né? sim, sim, e eu não quero viver isso com a minha enteada, com as minhas enteadas, né? Porque o Cláudio tem duas filhas. Então eu tento a todo instante entender a relação do Cláudio com as filhas. Eu tento, por exemplo, no Dia dos Pais, eu vou passar com meu pai, ele vai sair com as filhas dele, ter o momento deles, o quanto é importante também ele ser pai, atuar como pai, né? Ter o diálogo. Porque também a gente não foi da geração diálogo, né? A gente não Não. foi. Era muito Eu olho, autoritarismo, né? sim, sim, eu nunca tive. Hoje eu converso com meu pai, coisas que eu nunca conversei na vida, sabe? Uhum. Hoje eu converso com a minha filha, o que eu nunca conversei com a minha madrinha, que eu tinha vergonha, sabe? Falar de sexo, Deus me livre, né? E a É, gente foi se perdendo, né, Sol? Então sim. eu vejo essa geração com um olhar muito positivo, embora a gente entenda que muitos jovens estão se suicidando, a galera tá meio perdida, mas é isso. Eu acho que é um perdido que vai se encontrar, porque é a geração que está indo para psicólogo, é a geração que está procurando psiquiatra, é a geração que está conseguindo verbalizar, entende? A gente não Buscando teve isso, ajuda, né? né? Se reconhecendo Sim, nesse papel de enfermo, né? E buscando ajuda. exatamente. A Né? gente tinha os mesmos problemas, só que a gente não conseguia, a gente não sabia, né? Então eu acho que é importante a gente entender assim que papel é esse que a gente está atuando, sabe? Sim. Como a madrasta precisa atuar de uma forma positiva, né? Não negativa, entende? A gente Exato. precisa eliminar esse pensamento infantil da madrasta da Cinderela, né? Porque até a gente, por exemplo, quando eu me separei do pai dos meus filhos, eu dizia para Maria que ela era a madrasta da Cinderela. Mas eu precisei me espiritualizar, entende? Precisei amadurecer para poder não prejudicar a relação. A Maria Clara não queria ir, sabe? Não queria ir para casa do pai. E isso prejudicou um pouco a minha filha, entende? E Sim. hoje, quando eu olho para aquela Vanessa, eu falo, gente, que maturidade, que, sabe, falta de espiritualidade, né? Para poder respeitar Direcionado. também, Né? direcionar, né? Ensinar
assim, educar minha filha. Sim. Não, eu simplesmente dizia que ela era madrasta da Cinderela e a minha filha amava a Cinderela, então tudo que ela Olha, fazia, a minha... Então por isso que eu sempre falo, né? O que não resolve se repete, de porque a repente. gente vai ensinando para os nossos filhos, né? Coisas boas e coisas ruins, Sim. e aí a gente vai prejudicando, né, o desenvolvimento deles. Então, assim, para mim, os dois pilares, né, desse papel para que ele possa realmente ser ter uma boa atuação é a espiritualidade e a maturidade, né? E a maturidade a gente pode adquirir de várias formas, né? Mas a espiritualidade, ela é muito, pelo menos para mim, a espiritualidade, ela assim, me ajudou muito e me ajuda muito a tirar esse olhar infantil, né? De cima da Júlia, né? Porque a Júlia mora comigo, então a gente precisa e assim não só da mãe com a enteada, mas o pai também, né? Eu já ouvi histórias de mulheres que o padrasto implica, que então assim é uma relação infantilizada, né? De Exato. verdade e a Começa a gente entrar olha em competição, né? De, sim, sim, ai, não sim, tenho atenção, enfim, né? é, Totalmente e, um menino ou uma menina, né? sim, Deixamos de sim. crescer. Sim, e aí a relação ela não é saudável, É, né? Ela vai ser conflituosa, vai ser desgastante, e aí vai impactar em outros papéis também, né? Porque o pai não vai gostar de ver o filho sofrendo, ou então, se o pai, muitas vezes o pai abandona o filho, né? Porque sim. também é outro infantil que precisa de muita ajuda e muita terapia para poder entender, né? Então, assim, eu acho que é importante, sabe, Sol, a gente falar sobre isso, falar sobre esse papel, porque a gente precisa tirar o conto de fada que ainda reside muito nos nossos pensamentos, né? Sim. Na relação Perdia de muito mãe o e filho. cenário familiar, né, Vanessa? Muito, muito, Justamente muito. pela dificuldade que as pessoas têm de se olharem, né? De olhar para as Sim, suas dores. E aí elas sim, projetam ainda muito tudo aquilo que vivenciaram na infância, né? sim, Construíram sim. um castelo de fadas, que esse castelo se desmorona, né? Cai por Sim, terra, porque não existe na vida real nada disso. E aí as pessoas se sim, frustram, né? E sim, principalmente dentro das famílias, o quanto que a gente vê, né, relações muito conflituosas hoje em dia, de mãe, sim. filhos, de madrasta, né, com enteados e por aí vai. Inclusive o próprio pai também dentro de todo esse contexto da relação, né? Olha, eu sempre tive essa questão, eu já levei até para terapia, né? E para Deus, para espiritualidade. Deus me ajuda. Eu sempre tive muita dificuldade porque eu dava muito ouvido ao externo, sabe? Uhum, Eu nunca conseguia ter um pensamento crítico ou fazer uma análise mais profunda daquilo que eu estava recebendo. Até que eu comecei a estudar sobre os mecanismos de defesa de Freud e eu aprendi sobre projeção. E hoje eu consigo, graças a Deus e à psicologia, avaliar, né, tudo que me trazem, né? Então, assim, até mesmo quando eu olho para alguém, eu falo, Vanessa, calma, você está projetando o que é seu ou é um feedback que você pode até dar para o outro, sabe? Então, hoje eu tenho esse cuidado de tudo que eu escuto para avaliar se é uma projeção, se é daquela pessoa e ela está empurrando em mim, sabe? sim, Ou é um feedback, algo que é meu e que eu preciso melhorar, sabe? E isso a gente precisa entender para que a gente possa também, quando a gente tem uma relação dessa, muitas vezes a gente projeta, né? Projeta as nossas limitações, projeta os nossos sentimentos inferiores, e a gente vai projetando no coitada da criança, né? sim, E, e, e a gente vai fazendo o pai enxergar também na criança, porque a gente consegue, né? isso é verdade. E aí começa a trazer muitos conflitos, né? E então a gente precisa tomar cuidado, né?
Porque muitas vezes essa falta do autoconhecimento, essa falta de fazer essas visitas internas, né? O quanto a psicologia nos auxilia a se ouvir, a se perceber, né? Poxa, eu tinha essa dificuldade, sabe, Sol? Tudo que eu ouvia, e muitas vezes nem era a mim, não pertencia a mim, pertencia à pessoa, e eu achava que era, e aquilo me paralisava, aquilo me feria, aquilo me deixava mal, angustiada, sabe? E eu tive que trabalhar isso na terapia. Sim. E eu fui entendendo que muitas vezes essas projeções a gente vai recebendo, né? Então, imagina uma mulher infantilizada que recebe uma criança, que tem ciúme da relação dela com o pai, porque ela não teve o pai, ou o pai foi bravo, ou ela não tinha um diálogo com o pai. E aí ela vê o marido tendo um relacionamento maravilhoso com o filho, e aí ela começa a projetar tudo aquilo que ela não viveu, as dores dela, as coisas mal resolvidas na pobre da criança, entende? E aí começa, né, os conflitos. Então, hoje eu tenho muito cuidado, né, até mesmo quando eu vou educar a Júlia, né, porque ela está aqui comigo, se não porque eu tinha muito ciúme do meu pai, né? Então no início eu ficava assim, ai meu Deus, porque uma das coisas que mais me encantou no Cláudio foi a paternidade dele, né? Sim. Então, e aí eu sempre lutava um pouco assim, de eu não ter o Cláudio como meu pai, né? Ter o Cláudio como meu namorado, meu marido. Sim. E muitas vezes, quando a gente tem esse relacionamento muito paterno, né? A gente acaba competindo com os filhos, de uma certa forma, né? Não é verdade? A gente sai da nossa função, a gente sai do nosso lugar. Exatamente, né? exatamente. No lugar do outro e passa a criar as expectativas do outro, né? Enquanto filho. Exatamente. E parece que é uma coisa impressionante, né? Porque eu sempre trago feedbacks para eles, sabe? Eu sempre falo com o Rodolfo, sempre falo com a Maria, sempre falo com a Júlia, e às vezes eu sou firme, porque eu sou exigente, mas eu tento fazer essa análise, sabe? Eu não posso projetar, eu preciso levar um feedback, eu preciso levar uma sabedoria para ajudá-lo nessa construção, né? Porque eles estão nessa fase. Como a gente, né, Sol? A gente está aí construindo, e eles também, né? Então, a gente precisa... Por isso que é tão essencial, e hoje, assim, eu tô assim, muito firme nessa questão de ajudar as pessoas no autoconhecimento, e na espiritualidade, porque também não adianta só, porque aí quando não tem a espiritualidade, né, fica um pouco perigoso, entende? Exatamente. Porque aí trabalha muito medo, né? Exatamente, né? E aí a gente fica muito arrogante, soberbo, né? Eu sou. Enfim, e a gente precisa, né, ter humildade, né? Então a humildade também ela é essencial e a humildade ela só vem com a espiritualidade, sabe? É difícil uma pessoa que não tem espiritualidade, que não desenvolve a espiritualidade, se tornar humilde, né? Muito então, difícil. É muito difícil. Então a humildade, ela é de bobo, que está sendo idiota, né? Passando para trás. Não, de jeito nenhum. Só que com a espiritualidade a gente entende que é isso, né? Quanto menor nós somos, maiores seremos de conteúdo, né? E de grandeza mesmo, de maturidade, de tudo, né? E não olhar para os enteados com ar de superioridade, né? Então, assim, eu me lembro, uma vez eu estava fazendo um curso e aí eu precisava pedir um feedback, né? Negativo para eles. Meu Deus do céu, eu fiquei até com medo, sabe? E aí eu fui para a Júlia, para a Maria e para o Rodolfo, aí cada um foi falando, né? Aí todos eles falaram que eu era muito bondosa, muito solidária, né? E aí o meu filho falou, eu não me lembro, mas a Júlia, ela disse que eu era muito rude, sabe? Assim, uma pessoa muito rude. E aí eu fiquei 2 dias com aquilo, assim, pensando. Mas aí quando a gente está desenvolvendo a maturidade, né? A gente começa a fazer uma autoanálise, uma autoavaliação. Entende? Exato. Porque se a gente recebe um feedback dos filhos, a gente precisa trazer esse feedback de uma forma que é algo que vai nos melhorar, né? Uma possibilidade que a gente tem de se tornar melhor. Então eu falei, então o que eu posso fazer para melhorar, né? Aí eu falei, não, eu vou fazer. Aí eu comecei a pensar, a rezar, a pedir.
ver o que eu poderia fazer para melhorar a minha relação com ela, entende? Mas e a gente, porque quando a gente é infantilizado, né, Sol, a gente acaba ficando na guerrinha, né? Ah, eu sou rude. Ah, e você? Né? A gente começa logo a responder, né? Assim, e você? Que não lava a louça, que não faz isso, que não arruma a cama, que os teios... Aí começa a derramar... Não, né? Exatamente, né? Então, assim, é muito importante, assim. Eu acho que em todos os papéis, mas principalmente nesse papel, que é ser madrasta, é desenvolver a espiritualidade e a maturidade, sabe? E a maturidade é isso, né? É buscar ajuda psicológica, é buscar ajuda com quem sabe. Eu não estou conseguindo, eu preciso de alguém que me ajude, né? Eu estou tendo muito ciúme, eu preciso de ajuda. Eu acho que a gente foi se perdendo ou a gente não aprendeu, né? Que a gente precisa de ajuda, né? Eu acho fantástico o seu trabalho, porque dá oportunidade de cada vez mais as mulheres irem aperfeiçoando, né? Nós não somos perfeitas, nós somos perfectíveis. E sendo perfectíveis, nós temos a oportunidade, a possibilidade de melhorar, de aperfeiçoar, né? Então, eu até fiz uma publicação esses dias da Bete a Feia, eu tenho falado dela para algumas mulheres, né? Achei eu falo que todas nós... e todas nós temos uma Bete a Feia, né? Sim, nossa. Todos nós, em todos os papéis, né? E quando a gente entende que a gente tem um lado Bete a Feia, mas não de uma forma destrutiva, mas de uma forma que é uma possibilidade. Quando você se encontra com a Bete a Feia, você pode melhorar. Busque ajuda com quem sabe, né? Busca por mestres, por profissionais que estão aí estudando, se aperfeiçoando para poder nos ajudar, né? Tá. Por isso que eu sempre falo que a gente precisa romper, Sol, essa ideia de que a gente está competindo umas com as outras, sabe? Verdade. Porque quando a gente tem esse movimento de competição, esse sentimento, essa coisa ruim, né? Porque eu não vejo isso com um olhar bom. A gente perde a autenticidade, né? Essa contribuição no mundo que Deus conta com a gente. E né? cada um tem a sua singularidade, cada um vem com uma missão. Você pode falar a mesma coisa, digamos assim, o mesmo tema, mas o que você vai entregar de conteúdo vai ser diferente, porque você tem o seu jeitinho de falar, você vai falar com outras palavras, né? Você vai trazer com o seu temperamento, com a sua marca. Então, é diferente. Algumas pessoas vão se conectar com você e outras vão se conectar comigo. Então, assim, o mundo está aí para que todos possamos exercer a nossa função, de acordo com aquilo que Deus colocou para cada um de nós, né? Eu também penso que é importante a gente ter consciência, por isso que a gente precisa buscar ajuda, né? E eu fico igual papagaio mesmo, repetindo, porque a gente precisa se conscientizar de que a gente precisa de ajuda, né? Sim. Então, quando a gente se conscientiza de como nós estamos, nos dá a oportunidade de melhorar. Eu não sou determinista, não, sabe? Eu já fui por um tempo da vida. Mas com esse amadurecimento que eu estou tendo, eu sou do livre-arbítrio. E sendo cristã, eu sou do livre-arbítrio. Eu acredito que todas nós temos liberdade, né, de escolha, né, de vontade, de se posicionar diferente diante de qualquer circunstância, entende? Então, se a gente identifica que a gente está pensando igual a Cinderela, né? Então a gente precisa buscar ajuda, porque a gente precisa crescer, né? A gente precisa amadurecer. A gente precisa... Bom, eu tô com raiva do meu enteado, eu tô competindo. Quando ele chega perto do meu marido, eu quero esganar ele, entende? Porque a gente pode sentir, a gente não sabe, né, Sol? A gente não sabe o que tem aqui, a gente vai descobrindo. E aí pode ser que... Mas vai buscar ajuda, né? Porque senão vai fazer igual essas madrastas aí famosas que matam os enteados, né? Porque em algum momento ela sentiu, mas ela não buscou ajuda. Eu tenho essa visão, sabe? Eu posso estar errada, mas eu tenho essa visão, entende? Não, então a gente precisa buscar ajuda. Sabe? Né, Vanessa? Tudo parte do princípio do nosso querer, do reconhecer e do querer. Então, a partir do momento que eu estou olhando para mim, entendendo que eu não estou conseguindo lidar com aquela situação, que as minhas emoções estão ficando desestabilizadas, eu preciso reconhecer e entender que eu consigo ir até ali. Dali por diante, alguém tem que me ajudar, né?
E é assim que Sim. funciona esse processo mesmo, né, de cura, de transformação. É olhar para nós, né, nos reconhecermos que já deu. Eu não consigo ir É. mais só, né? E por isso que é tão importante, né? Domingo foi um evangelho que eu tenho refletido muito sobre ele, sobre o tempo do descanso, da pausa, né? A necessidade que a gente tem, porque a gente parece que a gente tem que ficar fazendo coisa o tempo todo, né? E até os discípulos, Jesus falou, vem para o lugar deserto e descansai, né? E eles descansaram e logo depois foi a multiplicação dos pães. E é tão interessante que o Papa Francisco, ele está internado, mas ele falou lá na hora do Ângelus, e ele falou uma coisa muito interessante, né? Esse descanso é de autorreflexão, né? De autoanálise. Sim, Quando é que a gente para poder refletir sobre a nossa vida, né? Quando é que a gente para a gente analisar os papéis que a gente atua no mundo, né? Quando é que a gente começa a pensar, bom, eu tô com meu marido e eu fui para Friburgo com o Cláudio e aí lá em Friburgo não tem como ir e não comprar uma calcinha, né? Aí eu falei, vou comprar uma calcinha. Falei, gente, eu tô parecendo a Betty a Feia, sabe? Com meu marido, gente. E eu fiquei pensando sobre isso, né? Não só com o Cláudio, mas em outros papéis, né? Como a fundadora, como a profissional, quais são os papéis que eu exerço, sabe? é, Como é que eu posso melhorar? Então, assim, porque muitas vezes o Papa falou, a gente descansa, mas assim, um descanso que a gente sai de férias, mas a gente começa a trabalhar em outra coisa quando está de férias, né? E a gente nem para refletir sobre o trabalho, sobre como eu estou, o que eu posso melhorar. Não, a gente já vai emendando em outro trabalho. E sim. quando a gente vê, a gente não descansa nunca, né? E não tem tempo Hoje para eu fui se conversar. avaliar, né, Vanessa? Sim, e é muito, muito. Para você melhorar em um papel de vida, você precisa descansar. Você É, precisa pausar e fazer uma reflexão. Porque sem reflexão, a gente não consegue mudar, né? Porque como é que a gente vai tomar consciência de que a gente precisa melhorar se a gente não para pensar sobre a gente? Se a gente a gente está pensando que o filho tem que melhorar, que o filho tem que estudar mais, que o filho tem que ser isso, que meu marido é muito chato, que ele tem que aprender a cozinhar porque eu não aguento mais. Aí eu olho para mim, não é assim, gente. Mas aí quando é que a gente para? Bom, tá bom, vamos agora olhar para a gente. Eu preciso melhorar. Quais são os papéis? Anota no papel quais são os papéis que eu exerço. Porque a gente tende também, Sol, pelo menos é uma observação que eu faço, a gente atuar mais no papel que nos traz mais segurança. Naquele papel que a gente mais já está dominando, sabe? Isso Que a aí. gente já está meio safa, que a gente conhece. Então, assim, para você trabalhar ser mentora de mães, quanto você se dedica para atuar nessa área, né, Nossa, Sol? muita coisa. Abro mão Você de estuda, muita você coisa para lê. estar estudando, né? Porque Exatamente. Eu acho que não você é a pula. minha experiência que vai conectar com essa mãe. É claro que a minha experiência pode até, né, dar um. Opa, peraí, se ela, né, conseguiu, eu também posso. Mas são as técnicas, né? São conteúdos de filósofos, de psicólogos, né? De psicoterapeutas, enfim. São teses que já foram estudadas, cientificamente comprovadas. Isso é que vai conectar, isso é que vai direcionar, né, Vanessa? Não é o meu saber. Né? Até porque cada um tem a sua história, tem a sua bagagem. O que deu certo para mim não vai dar certo para você. Né? Assim? Sim, sim. E é isso, né? Então, para você se tornar uma mentora de mulher, de mães, você precisa estudar, você precisa se desenvolver. Da mesma forma, para eu ser madrasta, né? Mas quando você também não quer, né? Ah, não quero ser boa madrasta, não, quero ser igual a madrasta. É uma coisa inconsciente, né? E aí Aí você acaba implicando, você acaba competindo, você acaba querendo destruir, né, a relação do pai e do filho, né? Você acaba sendo aquela bruxa mesmo dos contos de fadas, né? sim, Então, se você não para fazer uma autoanálise, tomar consciência de como você está atuando como mãe, por exemplo, agora eu como mãe, eu falei, bom, como mãe e como madrasta, né? Eu preciso ter um tempo só para eles. Então amanhã eu fiz a noite das meninas. Então vai eu, Maria e Júlia. Vamos lá.
Elas querem ir para um rodízio de hambúrguer, salgadinho e batata frita. Gente, eu não vou poder comer nada, né? Por causa do glúten. Mas tudo bem, eu vou no mundo deles lá, sabe? Mas não vai poder ficar com o celular. Essa vai ser a regra, entendeu? A gente vai conversar, a gente vai rir. Elas adoram falar de alguém, a gente vai falar, mas sem celular. E o meu filho vai ser na sexta, sabe? Só com o meu filho. Então Sim. Eu vou ouvi-lo, vou rir, enfim. E domingo a gente sempre tenta assistir um filme com todos eles, né? E eles escolhem. E eu e Júlia, a gente tem uma preferência parecida, com os filmes mais que envolve a mente, comportamento. O Rodolfo já gosta de comédia, mas a gente vai tentando, né? Eu não digo que eu sou uma excelente mãe, uma excelente madrasta. Eu não sou, eu tenho plena consciência de que eu não sou. Mas eu tô atenta a esses papéis e buscando ajuda para aquilo que eu acho que eu posso melhorar, né? Eu observando, me observando, vendo se eu estou tendo predileção, né, a Maria e não a Júlia. E a gente precisa ter essa consciência de que a gente precisa melhorar, sabe? Eu tenho uma mestre que eu conversei com ela e ela falou assim, eu falei assim, o que você poderia me trazer, né? Um conselho a ela, sempre analisar e buscar melhorar, sempre, em todos os papéis, sabe? Então, isso é um ensinamento que eu trago, sabe, Sol? Porque eu já vivi muito tempo da minha vida não fazendo essa autoanálise, sabe? E eu tô nesse momento da minha existência fazendo uma autoobservação, sabe? Porque se eu não consigo me auto-observar, eu não vou conseguir ter esse olhar diferente para o outro, sabe? Eu estou nessa construção da psicologia e eu preciso, sim, escutar, mas eu preciso olhar diferente, sabe? Eu não posso olhar o paciente ou o cliente, sei lá qual abordagem que eu vou seguir, como, sei lá o quê, né? Assim, um dinheiro que vai juntar no final do mês, né? Porque, isso aí. Às vezes, né? E eu preciso ter um olhar diferente. Mas para que eu possa olhar diferente para o outro, eu preciso também me olhar diferente, né? Eu preciso me observar, eu preciso entender como eu estou. E aí sim eu vou conseguir autotranscender, né? Esse olhar. Vou conseguir olhar as possibilidades, né? Não ser uma guru, né? Porque às vezes eu tenho a sensação de que a gente passa a ser guru e a gente não é guru de ninguém, né? A gente precisa ajudar o outro, mas devolvendo a ele a responsabilidade que ele tem, a liberdade, né? A autorresponsabilidade é o que dita, né, Vanessa? Exatamente, né? Então, que o outro próprio consiga entender isso, né? Que a resposta não está em você, está em mim. Né? Não está em nenhuma psicóloga, mas está dentro dele mesmo, né? Ele que precisa se olhar, essa pessoa precisa se olhar. Né? Isso é muito importante. É muito importante, né? A gente buscar pela espiritualidade, buscar pelo amadurecimento, né? E o amadurecimento é esse, é buscar o equilíbrio emocional, o autoconhecimento, né? É a gente poder entender que nós somos perfectíveis, isso quer dizer que a gente está nesse processo de aperfeiçoamento, a gente precisa buscar ajuda, eu acho que tem que ser assim, hashtag buscar ajuda sempre, né? Buscar essas pausas, né? Por exemplo, eu tento todo dia fazer uma autoanálise do meu dia, sabe? E aí perceber o que eu poderia ter feito melhor, ou o que eu sou grata daquele dia. Às vezes é um dia difícil, né? Mas tem sempre alguma coisa. Até mesmo, eu gosto muito, né? Você também estuda o Victor Frankl, que eu já vi, né? E sempre há sentido no sofrimento. É fantástico isso, né? Então eu tô triste. Isso maravilhoso. Nossa, como isso me ajuda, Vanessa. Preciso trazer o ensinamento desse dia triste que eu tive, sabe? E tem, né? E é rico. É fantástico quando a gente começa a mudar o nosso olhar, né, para as circunstâncias, né? E aí eu também faço um link com quando o apóstolo Paulo, preso, diz: eu aprendi a viver na fartura, aprendi a viver na penúria, na abundância, tudo posso naquele que me... Sabe? É a gente poder aprender a viver essas circunstâncias, né? Tanto a circunstância boa e a circunstância ruim. Mas eu acho que a nossa cultura, ela nos estimula, é um estímulo, né? De que a gente precisa só ter prazer, né?
Eu vejo que quando chega segunda-feira tá todo mundo triste, mas quando chega na sexta tá todo mundo feliz, né? E aí, sextou, né? Eu falo, gente, né? Quase Então, todos assim, os dias é dia de bênção, né? Todos os sim, dias. sim, sim. E aí a gente precisa mudar esse olhar, sabe? Eu acho fantástico o seu trabalho como mentora, sabe? É necessário a gente poder se colocar nesse serviço, né? De poder ajudar o outro, de poder mostrar para ele que ele é um ser que está se aperfeiçoando, Exato. que ele não pode achar que o que aconteceu, né? Porque às vezes a gente tem até essa experiência, essa oportunidade de conhecer histórias que você fala, nossa, a mãe fez isso, a avó fez isso, a filha está fazendo isso. Você fala, meu Deus do céu, né? Mas a gente precisa entender, entregar essa boa nova. Você pode fazer diferente, né? Exatamente. Você pode Hoje fazer diferente, eu né? conversei com uma adolescente, né, na realidade. E ela me trouxe assim a história de vida dela, assim, tão sofrida, que enquanto ela estava ali falando, eu falei, Senhor, me dá uma luz, porque e aí a direção que Deus me deu, porque é isso, né, Vanessa? Eu sou igual a você. Eu estudo, tenho a técnica, né? Tem a minha experiência, que também foi muito sofrida, que foi a partir daí que eu me senti chamada, né, a fazer esse trabalho com as mães. E eu pedi muita direção a Deus, Senhor, dai-me a direção. E a direção que ele me deu foi justamente fazê-la olhar para os pais com um olhar de respeito, de compaixão, honrá-los, apesar de, né? Entendendo que a história deles, se eles viveram com ela uma história sofrida, porque eles também tiveram uma história sofrida, né? Ou seja, eles não tiveram história. Cada qual, o pai e a mãe dela também vieram de um relacionamentos abusivos, né? De ausência de pai, ausência de mãe super autoritária, enfim. Então, tudo que somos, né, independente de termos um pai autoritário ausente, uma mãe super autoritária, eles deram sim para que nós estivéssemos aqui. Nós temos hoje essa oportunidade de fazer diferente, né, Vanessa? De poder olhar para eles e agradecê-los, né? Honrá-los por esse momento, de nós estarmos aqui, você aí, eu aqui, independente da nossa infância, de tantas dores, né? De tanta bagagem que a gente traz, que é uma colcha de retalho que a gente vai costurando com cada pessoa da nossa família, né? Que fez parte ali do nosso ambiente. Mas a gente pode hoje, não, sabe, entender, olhar para a dor e entender o porquê daquela dor. E deixar aí, né? Perdoar, deixar aí. E honrar os nossos pais, né? Isso é muito importante. E eu penso assim, né, Sol, que é tão lindo hoje a gente ver esse movimento, né, que está dentro da igreja, trazendo a psicologia, que é algo que desde o início do movimento a gente, né, propôs e a gente deu uma parada, mas isso não quer dizer que a gente pode voltar, né? Mas a importância, exatamente, a importância da espiritualidade, né, da gente olhar para o ser humano como aquele que tem a dimensão espiritual, mas também a dimensão psicológica, né? Sim. Porque muitas vezes eu tenho essa sensação dessa ingenuidade, sabe? Eu vejo como uma ingenuidade, entende? De filhos de Deus que não conseguem ainda desbravar essa dimensão de olhar para si e perceber que não é só rezar, né? Mas precisa conhecer o lado humano. Sim. Até para que Deus haja. Isso, exatamente. Congelou, Vanessa. Congelou? Congelou? Melhorou? Oi, melhorou? Melhorou? Tá melhor. Tá melhor. A Clarissa está dizendo, somos filhos do nosso passado e não escravos. Bem profundo, sim, isso aí. Eu até quero depois ouvi-la, né? Eu quero que ela me explique na visão da logoterapia, que ela é logoterapeuta, mas eu tenho uma visão, assim, um pouco ainda espiritual sobre essa frase que ela falou, né? Porque eu entendo que o fato de eu não ter vivido com a minha mãe, né? Assim, desde bebê,
eu desenvolvi uma rejeição dentro de mim, sabe? E por muitos anos eu não sabia disso. Então eu tinha umas reações, uns comportamentos meio esquisitos, sabe? Então, por exemplo, eu falei pro meu pai, eu era meio esquisita. Você não era nada esquisita, meu pai, né? Eu falei, eu era assim, porque eu não tinha amigo, eu não conseguia estabelecer amizade, sabe? Porque quando eu sentia que a minha amiguinha não me dava bola, eu já sentia que ela não gostava de mim, então eu já fazia uma leitura rápida e saía de perto dela e nunca mais voltava, sabe? Para não sofrer, né? Em relacionamentos, isso. Então, assim, só que hoje eu entendo que existe dentro de mim essa rejeição, só que eu posso dialogar com ela, entende? Eu não preciso fazê-la minha grande amiga, mas eu dialogo com ela, sabe? Sim. E nesse diálogo eu não preciso, eu percebo. E aí melhoro as relações, sabe, Sol? Porque, por exemplo, se eu tenho uma pessoa que eu tenho muito afeto e eu sinto que ela me rejeita, ou que ela não está me rejeitando, mas eu sinto que ela está me rejeitando, é um sentido que eu tô dando para essa relação, entende? Não é de fato o que está acontecendo. Sim, entende? sim. Você está entendendo? Claro. E na minha relação a percepção que com a você está Júlia, tendo em função sim, da dor de uma ferida sim, que já sim. existe dentro de você. Exatamente. Então, eu sinto que o fato da Júlia morar comigo, ela também tem esse espinho da carne, sabe? Que Paulo diz, né? E ela, aos poucos, ela precisa ter consciência para que ela possa aprender a lidar com isso. Ela se posicionar diferente, sabe? Ela começar a não dar muito ouvido para ela, não ficar observando, né? Dando muita bola, porque às vezes a gente alimenta, né? Ela não tem só a rejeição dentro dela, ela tem tantas possibilidades maravilhosas que são elas que ela tem que alimentar, sabe? Para não deixar a rejeição dominar, porque a rejeição, olha, eu vou te dizer, gente, quando ela está dominando, é um horror, sabe? Então, eu olhar para mim, perceber isso, eu olho para ela com misericórdia, sabe? Eu sei que ela pode não ter estrutura ainda, né? E é um pensamento freudiano de que ela não tem estrutura para entender algumas coisas, ou até mesmo para lembrar, sabe? Algumas coisas que ela viveu. Mas eu penso que eu, como adulta, como a madura da relação, eu preciso já olhar com misericórdia, sabe? Entender um pouco as reações dela, sabe? Muitas vezes dela ficar recolhida, entende? Por isso que hoje Sim, claro, os mecanismos de defesa, né? Eu sou super fã dos mecanismos de defesa, porque que os mecanismos de defesa são saudáveis pra gente, né? Exato. Ele nos protege, né? Então, se eu olho para ela, e aí muda todas as relações, sabe por quê? Porque, padre, porque isso que é lindo, né, da gente acessar o conhecimento, né? É a gente mudar o nosso olhar para o ser humano, né? Para as relações, se auto-observar e perceber o que, né, de fato, a gente está assim, o que a gente está vivendo, como a gente está atuando nos papéis, né? Então, hoje, a minha relação mudou muito e melhorou. Eu acredito que melhorou muito com a Júlia, com a minha enteada, em função disso, de eu ter me espiritualizado mais, de eu ter buscado ajuda para esse amadurecimento tão necessário, né? O autoconhecimento, a terapia, o equilíbrio emocional, que é importante, né? Então, de começar a perceber também que em algumas atitudes dela, quais são as emoções que vão querer se chegar, né? É importante, né? Então, isso tudo hoje... Agora, dá trabalho, né, Sol? Claro. Dá trabalho, né? Dá trabalho, né? De nós uma constante vigilância, né? Para que a gente possa, como é que se diz, equilibrar, né, os ânimos, as emoções. Porque somos humanas, então, né, Vanessa? Sim, somos sim, humanas. Sim. E somos o tempo todo alimentadas nesse movimento, né? Quando ela se afasta, você automaticamente também se olha também nesse sentimento de rejeição, então também você lida direto com a sua dor, e aí, como é que fica isso? Então,
É a maturidade, o seu entendimento, né? Todo esse contexto que faz com que você mantenha o equilíbrio. Eu consigo Sim, sim. olhá-la com esse olhar de compaixão e entendendo, né? E é importante, por isso que é importante esse constante mergulho, né? Essa constante escuta de si, para que a gente possa começar a dar nomes e tirar um pouco o fardo do outro, né? Porque É, a gente acaba culpando todo mundo e colocando, vendo todo mundo como inimigo, né? Na verdade, a gente precisa tirar esse olhar, né? De que o outro não é inimigo. E eu tenho uma pergunta que eu sempre faço para mim, sabe? Quando eu sinto uma dor, né? O Padre Vitor, uma vez, ele tá aqui, eu vou até contar esse segredo, acho que eu contei para ele não deve nem lembrar, que eu pedi a ele um feedback, e ele me deu um feedback negativo. E eu amo o Padre Vitor, ele assim, um querido, né? E eu fiquei com raiva, sabe? Eu fiquei com muita raiva. Padre, eu fiquei com muita raiva. Olha aí, eu fiquei com muita raiva, padre. Ai, eu fiquei com raiva do padre. Mas aí depois passou a raiva, eu fiquei rindo, sabe? Mas me deu um positivo também. Mas aí depois, porque você vê como a raiva impede a reflexão, né? Como a raiva ela atrapalha a gente a pensar, né? Por isso que os psicólogos falam, não responde nada, não toma nenhuma decisão com raiva, porque a gente não pensa, né? Mas eu fiquei com raiva do padre. Aí eu fiquei uns 2 dias com raiva dele. Doida para falar meia dúzia de verdade, padre. As reações, né, da raiva. Mas depois eu falei, nossa, o padre tem toda a razão, sabe? O que eu posso fazer para melhorar? E aí a gente vai, né, buscando a Clarissa. Clarissa, eu sou super de verdade, né? Todo mundo sabe. Então, até o padre sabe. Mas são esses movimentos que são importantes, sabe? Porque as emoções, elas estão aqui estão na gente. A raiva, a alegria, a tristeza, o medo, né? Então, e poder fazer esse movimento de autoanálise, de se auto-observar, de perceber que quando você recebe um feedback negativo de alguém que você tem afeto, quer dizer, se eu perguntei pro padre é porque eu tenho ele como um afeto, alguém que para mim é importante, mas por que eu fico com raiva dele, né? Já que eu gosto dele, por que eu fico... Mas porque não é o padre, né? Estamos vivos, né, padre? Não é o padre. É algo dentro de mim que eu preciso observar, levar para terapia, levar para psicóloga e falar, né? Eu acho que na época que eu estava fazendo terapia, eu contei para terapeuta, ela riu, claro, né? E me ajudou, enfim. Mas é um pouco disso, sabe, Sol? Eu acho que não existe uma fórmula mágica, existem muitos movimentos que a gente precisa fazer para se estabelecer relações mais saudáveis, né? O movimento interno, atitudes, né? Desenvolver novas habilidades, né? Eu acho que habilidade de ser mais amorosa, habilidade de escuta, né? Eu ensinei meu marido a me escutar, né? Porque às vezes eu tenho que falar, né? Aí a gente vai caminhar, eu falo, eu falo para ele. Quando eu estiver falando, você não se mete, nem diga o que eu tenho que fazer. Aí ele já aprendeu, sabe? Eu só quero falar, entendeu? Não se mete, não diga, porque senão você pode me atrapalhar. Aí ele já aprendeu que não pode se meter do que eu tô falando, entende? Então, e é isso, né? Sim, é desenvolver essa escuta, porque às vezes o outro tá tão assim, né, desesperado que ele quer que a pessoa só quer falar, e aí você escuta, né? Não se mete, porque senão você vai atrapalhar, porque talvez você não tenha técnica, né? Os psicólogos estudam 5 anos para poder escutar a gente, faz especialização, faz mestrado, doutorado, né, Sol? Então, assim, a gente precisa entender que eles vão aprendendo a escutar do jeito certo, né? E às vezes, por isso que eu digo, busque ajuda com quem sabe. Esse é o lema de todos tudo que eu faço. Por quê? Porque quando a gente busca com quem sabe, a possibilidade da gente aperfeiçoar é muito maior, porque ele tem a técnica, né? Ele está estudando, como você está estudando, se dedicando, e quantos artigos, quantos teóricos, né? Quantos filósofos aí você está dialogando, né? Dialogando com eles e aprendendo com eles a ter um olhar diferente para as mães, né? Então, é isso, sabe? A espiritualidade, a maturidade, é desenvolver novas habilidades,
pausa para se ouvir, buscar ajuda com quem sabe. Então, assim, são todos esses movimentos, né, que são necessários para que a gente possa estabelecer uma relação mais saudável com o enteado, com o marido, com o filho, com a sogra, né, Sol? Você deve ouvir cada coisa de sogra também, né? Com a Com o padre, que dá feedback negativo. É assim, gente. Aí a gente vai colocando ajuda. Pergunta aí para ele me dar um feedback. Eu ainda não fiz essa pergunta. Não, faz. Ele é ótimo. Se você ficar com raiva, faz igual a mim. Fica 2 dias com a raiva e depois passa. E reflete. Busca ajuda. Pronto. Mas tá é tudo sempre certo, bom. entendeu? É isso, para reavivar nosso olhar para nós mesmos. Ai, Vanessa, olha, acabou o tempo. Eu não sei como é que o Instagram ainda não derrubou a gente. Não, mas eu acho que agora ele tá liberando geral, sabe? Ele é bom, tá bom nisso. Ai, que bom, que bom. Amada, olha, eu não sei se ela é... Amei Tem uma a sua. psicóloga? É outra psicóloga, Ana Paula? Tem uma escuta apurada, um bom profissional faz toda a diferença. Amar o que se faz. É isso aí, Ana Paula. Disse tudo. Né? Apurada. E o amor é o que nos direciona, né? Nos norteia em tudo que nós tivermos que fazer. Principalmente quando a gente lida com o outro, né, Vanessa? Amada, muito obrigada. Né? É, isso aí. Foi muito, assim, edificante, né? Tudo que você nos trouxe. E quem, né, participou aqui conosco, eu tenho certeza que vai levar, né, essa noite conteúdos, assim, riquíssimos, né, para colocar, para inserir na prática, né, dos seus relacionamentos, aqueles que têm enteados, aqueles que não têm, como a Vanessa falou, com o marido, com irmã, com sogra, com mãe, relacionamentos, relacionar-se é vida. Então, quanto mais a gente colocar qualidade nesses relacionamentos, melhores serão os indivíduos com os quais a gente vai conviver, né, não, Vanessa? Porque a partir do momento que a gente, né, entrega amor, escuta, né, apurada, como a Ana falou, a gente está acolhendo, né? A gente também está sendo acolhida, né? E isso é importante, essa troca. Então, te agradeço. Vamos marcar outras lives, que é sempre bom te receber aqui. E você sempre traz coisas, né, que somam na nossa construção contínua, né? Que é esse. O processo é contínuo, não desistir jamais. Eu te agradeço muito. Agradeço muito essa oportunidade, né? E eu acho que é importante esses espaços para que a gente possa refletir, filosofar, né? A gente poder trazer as nossas experiências de uma forma bem, de uma comunicação mais acessível, né, Sol? Porque eu aprendi que a comunicação não é de quem fala, é de quem escuta, né? Então, às vezes a gente está falando aqui e quem está ouvindo completamente diferente daquilo que a gente está propondo, né? Mas então que a gente possa construir mais espaços como esse para que a gente possa levar de uma forma acessível e simples o conhecimento que liberta, né? Que salva e que nos torna melhores, tá bom? Que Deus te abençoe no seu trabalho, que você se dedique aí, continue se dedicando às mães. Um beijo no seu coração e vamos marcar um café, né? Vamos, então, tá precisando. Tem que sair esse café. Vamos marcar, tá? Um beijo. Um beijo para todos. Muito obrigada por vocês terem ficado conosco até agora, até o final. Deus os abençoe. E quarta-feira que vem teremos mais, hein? Quarta acolhedora. Um beijo no coração de todos. Fica na paz. Tchau. Tchau, padre. Tchau, Clarissa. Deus abençoe. Tchau, gente.